Fala pessoal, dando início aqui na frente 3 da nossa apostila 2, módulo 21. Nesse módulo a gente vai falar sobre estática do ponto material. Só que antes gostaria de situar vocês a quantas anda o nosso estudo em física, porque estática faz parte de um ramo importantíssimo da física, né, que é a mecânica. Mecânica que vocês têm maior contato no primeiro ano do ensino médio, quando vocês estudam cinemática e dinâmica naquela oportunidade, né? Só para lembrar, na cinemática a gente estuda os movimentos, velocidade, aceleração, deslocamento, movimento uniformemente variado, movimento circular, uniforme. Na dinâmica a gente estuda as leis de Newton, justificando as variações que eventualmente acontecem nos movimentos. Compondo a mecânica, você tem cinemática, que está preocupada em estudar e caracterizar os movimentos dos corpos, a dinâmica, que tem como objetivo explicar as variações de movimento ou tendências que o movimento tem para manter o seu estado, né, ou as causas, que são as forças. E na estática a gente também estuda as forças, porém, basicamente em sistemas onde impera o equilíbrio dos corpos. Basicamente, a gente tem que lembrar que existem dois tipos de equilíbrio que lá na dinâmica a gente estuda também nas leis de Newton, né? Na primeira lei de Newton, a lei da inércia, a gente aprende que a situação de equilíbrio demanda, com certeza, uma força resultante igual a zero, e nesse caso, no momento da estabilização dessa força resultante, a gente estudou, né, melhor dizendo, que o corpo, se está em movimento, ele mantém seu movimento retilíneo uniforme, ou se ele está em repouso no momento em que a força resultante se anula, ele tende a continuar em repouso. No nosso caso, aqui na estática do ponto material, a gente vai estudar o equilíbrio estático, que é o equilíbrio com a força resultante em corpos que estão parados. Tá? Então, nesse módulo, a gente não vai ter movimento, sequer a tendência de aparecer em movimentos, e sim a gente vai estudar situações em que a força resultante é nula para equilíbrio de um corpo. No nosso caso, já que é ponto material, o equilíbrio do corpo que não tem dimensões consideráveis, né? A gente aprendeu que ponto material tem dimensões desprezíveis e corpo extenso tem dimensões relevantes no problema considerado, mas nesse módulo a gente vai tratar só do equilíbrio no ponto material. No ponto material, onde só existe a possibilidade de movimento de translação, né, de trocar de posição, porque o tamanho desse corpo não interfere. No corpo extenso, além da possibilidade de translado, né, mudar de posição, passar de um ponto para o outro, existe a possibilidade de rotação também, que é girar em torno de si mesmo, o que a gente vai nomear no próximo módulo de momento de força ou torque. O módulo 22 vai trazer aí a estática do corpo extenso. Para nós aqui do nosso curso objetivo, no terceiro ano, essa parte de estática ela vem como uma parte bem nova, fechando o estudo da mecânica, com também as relações de estática nos líquidos, né, nos fluidos. Bom, a gente vai falar especificamente, como eu disse, por enquanto, do ponto material, e tem alguns itens que eu preciso recordar com vocês. Uma coisa que nós vamos precisar demais, pessoal, é de entender, relembrar como é que se decompõe um vetor, tanto graficamente como algebricamente no cálculo de suas componentes. Para isso, nós, só para lembrar, né, utilizamos trigonometria do triângulo retângulo, basicamente seno e cosseno, mas existe a possibilidade de aparecer tangente também. Então, a matemática do triângulo retângulo vai ajudar a gente demais a decompor um vetor. Lembrando que seno de um ângulo qualquer dentro do triângulo retângulo é o seu cateto oposto dividido pela hipotenusa do triângulo. O cosseno do ângulo é a razão entre o cateto adjacente ao ângulo pela hipotenusa, e a tangente é a razão entre o cateto oposto e o cateto adjacente nessa ordem, ok? Parte da matemática que vai fazer toda a diferença para a gente na hora de decompor um vetor, porque vai ser bastante necessário a gente separar o nosso problema, principalmente nas forças inclinadas, na sua componente, o seu efeito horizontal e o seu efeito vertical, e isso a gente vai analisar a partir de agora. Dá só uma olhada, um vetor, que eu chamei de V,
pode ser um vetor força, e na verdade vai ser um vetor força quando a gente for estudar a estática do ponto material. Esse vetor inclinado de um ângulo alfa com a horizontal, lembrando que o ângulo também pode aparecer com a vertical, isso vai depender da situação que a gente está analisando. O mais comum é aparecer ângulo com a horizontal e a gente, a partir da origem do vetor, traçar os eixos coordenados, o eixo x e o eixo y, localizando exatamente a origem do vetor com a origem do plano cartesiano. Fazendo projeções ortogonais, projetando sobre o eixo horizontal, eu acho a componente horizontal, que no caso do vetor v eu chamei de vx, e fazendo a projeção vertical, eu acho a componente vertical do vetor, que eu chamei de vy. E aí, nesse caso, vocês têm que olhar para esse triângulo aqui, por exemplo, cuja hipotenusa é o próprio vetor v, lembrando que o tamanho dele representa seu módulo. A componente horizontal dele é Vx e a componente vertical dele que pode ser colocada aqui é Vy. E, portanto, em relação ao ângulo que está aqui, o Vx é cateto adjacente e o Vy é cateto oposto. O seno desse ângulo é o Vy sobre a hipotenusa, cateto oposto sobre a hipotenusa, e o cosseno, cateto adjacente sobre a hipotenusa. Como a intenção é analisar a trigonometria do triângulo retângulo para poder chegar a uma relação de cálculo das componentes, se eu multiplicar cruzado aqui, a componente vertical é V seno do ângulo com a horizontal e a componente horizontal é V cosseno do ângulo com a horizontal. A única coisa que vocês têm que tomar cuidado também, realmente, é se o ângulo fosse com a vertical, o seno e o cosseno aqui iriam se inverter, né? Se o ângulo é com a vertical, para cálculo do Vy você usa cosseno e para cálculo do Vx você usa seno. No meu desenho, o ângulo é com a horizontal, então acaba que a relação é essa aqui mesmo e que é a que normalmente acontece. Depois de todos esses pré-requisitos, pessoal, falar sobre o equilíbrio estático, a estática do ponto material, até fica relativamente fácil, né? Esses pré-requisitos, dos quais a gente já lembrou, definir a estática como uma parte da mecânica, definir o principal objeto de estudo para nós, que é a força, definir a principal característica do sistema que a gente vai analisar, dos sistemas, né, os quais nós vamos analisar, é que a força resultante é zero, por isso a palavra é equilíbrio. Falar sobre decomposição de vetores, porque muitas vezes a gente vai tratar de vários vetores, inclusive inclinados, atuando num único ponto, e aí a gente vai ter a necessidade de definir componentes horizontais e verticais. E aí, no caso, é o seguinte: para a situação de equilíbrio do ponto material, lembrando que ponto material é aquele ponto que tem a tendência só de deslocamento, né? Ele não tem a tendência de girar. O somatório das forças horizontais tem que dar zero e o somatório das forças verticais tem que dar zero. É isso que a gente tem que pensar toda vez que o assunto for equilíbrio desse ponto material. Dividir o nosso problema em referência horizontal e referência vertical, para a gente poder tratar as forças como sendo uma situação de equilíbrio, e a gente tem que procurar isso no enunciado sempre, força resultante igual a zero. Na horizontal, o somatório tem que dar zero, na vertical também. Isso aqui garante uma propriedade importante, que você pode usar sempre, que dois vetores que são opostos, para poder se anular, né, para dar uma resultante zero, eles têm que ter mesmo módulo, né? Mas isso aí a gente vai recapitulando na própria ocasião do exercício, que a gente vai começar a resolver a partir de agora. Então, pessoal, lá na parte do exercício, já tem o exercício número 1 aí para a gente analisar, um braço segurando um peso, mas vamos lá. Uma pessoa segura uma esfera em sua mão, com o antebraço formando um ângulo reto com o braço. Braço, antebraço, ângulo reto, peso, segurando, beleza, conforme a figura. Quem ajuda a fazer segurar é o bíceps, obviamente, né? O conjunto funciona como um sistema de alavanca que está em equilíbrio estático, força resultante nula. Nesse sistema atuam forças F, exercida pelo bíceps, P, exercida pela esfera sobre a mão, FB, exercida pelo osso do braço sobre o cotovelo, e PA, o peso do antebraço. Esquematizando o antebraço como uma barra reta, o diagrama de forças que age sobre ele na situação descrita está representado por... Vamos completar no próprio desenho, olha só.
No próprio desenho a gente consegue colocar o peso da bola que é exercido sobre a mão da pessoa, o peso do antebraço, a força que o braço faz no cotovelo, tudo para baixo, tudo vertical, e a F é a força que o bíceps faz, que é o responsável por equilibrar o sistema, possibilitando assim segurar esse peso como se fosse uma alavanca. Nessa configuração você pode ver que a resposta nossa é a letra A, beleza? Número 2, em um canteiro de obras, um tubo cilíndrico oco de massa 540 kg e comprimento de 1,5 m, aberto em suas duas extremidades, é mantido suspenso na horizontal em repouso, está em equilíbrio, então a força resultante é zero, por um guindaste. O tubo é preso ao gancho do guindaste por duas cordas ideais, A e B, duas cordas aqui, ideais, elas não esticam nem nada, de mesmo comprimento como representado na figura. Além de ser de mesmo comprimento, dois ângulos de 60 graus aqui implicam num terceiro ângulo de 60 graus, esse é um triângulo equilátero ali, né? A intensidade da força de tração em cada uma das cordas A e B vale. Bom, pessoal, utilizando só a configuração do tubo, olha só a necessidade que a gente tem de fazer decomposição, presta bem atenção. As forças de tração que atuam nos fios estão representadas aqui no desenho pelas forças T, né, inclinadas de 60 graus com a horizontal. Cada uma dessas forças, cada uma delas vai gerar uma TX horizontal e uma TY na vertical. Além das duas forças de tração, existe uma terceira força que é o próprio peso, massa vezes gravidade, do tubo. O tubo tem 54 kg de massa, vezes 10 da gravidade, 540 newtons o peso. Depois que a gente decompõe as forças, eu decompus o T em TY e TX, e o T da direita aqui também em TY e TX. Repara o seguinte, as duas T's são idênticas, porque as cordas são do mesmo tamanho, os ângulos também são idênticos, então TX e TX dos dois lados, como são idênticos em valor e opostas, eu já posso anular, então a resultante na horizontal está dando zero. A resultante na vertical envolve duas TY para cima, que eu vou somar, e o peso para baixo. Para a resultante ser nula, nesse caso, as duas TY juntas têm que valer igual ao peso. Agora, se eu fechar o triângulo aqui, você vai ver que o TY é o cateto oposto do ângulo de 60. Então, seno de 60 é TY sobre T, cateto oposto sobre hipotenusa. Multiplicando cruzado, cada TY vale T seno de 60. Por isso que na resolução está 2T seno de 60, porque você tem um TY aqui e outro TY aqui do lado. Os dois somados tem que dar igual ao peso. 2T vezes raiz de 3 sobre 2, que é o seno de 60, igual a 540. Joga lá o raiz de 3 dividindo, porque esse 2 aqui eu posso cortar com esse 2. Joga o raiz de 3 dividindo. Se eu racionalizar, fica 540 raiz de 3 sobre 3. Simplificando, 180 raiz de 3 é a resposta da letra C. Olha só o número 3. No sistema esquematizado, os corpos A e B têm massas iguais e estão em equilíbrio sob a ação da gravidade. Um fio de comprimento 5 metros tem uma de suas extremidades fixa no ponto O, passa pela poleia P1, que sustenta o corpo A, P1 que sustenta o corpo A, passa em seguida pela poleia P2, e finalmente termina preso à massa B. Então, está preso aqui, passa por uma polia, passa por outra polia, e os pesos dos corpos, obviamente, vão interferir, né? O ponto de apoio O está aqui, e o centro da polia P2 está aqui, estão na mesma horizontal e são separados por raiz de 3. Beleza, isso aqui vai ajudar a gente a calcular a seno do ângulo e tal. Em relação a essa linha horizontal, o corpo B fica suspenso pela altura H em metros igual a... A gente tem que achar esse Hzinho aqui, ó. Seria interessante a gente entender, por exemplo, que o peso do B vai atuar aqui e, consequentemente, vai ser transferido para essa corda. Vamos fazer um desenho aí. A primeira ideia que eu quero que vocês entendam é essa daqui, ó. O peso B está pendurado, gera um peso, né, a ação da gravidade puxa o peso o corpo P para baixo, e essa força é transmitida aqui. Como é uma força numa corda, eu vou chamar de tração, mas ela tem o mesmo valor que o peso do B.
Além disso, pessoal, tem outras forças também. Por exemplo, tem uma outra força de tração para cá que a gente pode considerar. Vamos fazer os desenhos aí. Tem a força trocada aqui, ó, de ação e reação entre a polia e o ponto fixo. As duas forças aqui, ó, T, são iguais, porque aqui eu posso traçar como se fosse a altura e a mediana do triângulo. Fica raiz de 3 sobre 2 de cada lado. Eu posso definir esse ângulo aqui com a vertical, esse ângulo aqui com a vertical, que vão ser os mesmos valores. Posso decompor o T em Tx, em Ty, e é assim que a gente vai fazer, desconsiderando os atritos e considerando que todos os fios são ideais. Em relação a essa linha horizontal, o corpo B fica suspenso pela altura H, a gente quer essa altura aqui, vamos resolver. Então, a proposta de resolução é a seguinte: a tração que aparece no fio é exatamente o peso do B, como eu tinha dito. Lá no corpo A que está pendurado, você vai ter aquela divisão nos dois ângulos com a vertical que eu tinha dito, ângulo θ e θ. Aqui está chamando de beta e gama, porque eu não tenho certeza se são congruentes. As duas forças dos dois lados, e tem um outro detalhe. Aqui tem o peso para baixo do A também puxando. Peso do A puxando para baixo. Então, nós vamos ter que decompor esses dois T's. Esse T vai gerar um Tx para a direita e esse T vai gerar um Tx para a esquerda. Os dois vão gerar TYs. E aí a gente vai desenhar aqui também. Esses dois Tx, eles são opostos, então eles têm que ser iguais para poder resultar a força resultante nula na horizontal. O Tx da direita, ele é cateto adjacente do beta, então é T cosseno de beta. Aliás, aqui na resolução está errado, aqui é beta. Outra coisa, o Tx para a esquerda, ele é cateto adjacente do alfa, então ele é T cosseno de alfa. Como os dois têm que ser iguais, aquela história de um anular o outro, né, porque a horizontal tem que dar a resultante nula, T cosseno da esquerda e T cosseno da direita tem que ser iguais, você elimina tudo e conclui que o alfa e o beta são congruentes. Ok? Além disso, eu vou ter um TY de cada lado. Pessoal, cada T desses dois aqui, cada um vai gerar um TY para cima. Então, os dois TY juntos, 2TY. E para anular a vertical, o 2TY tem que ser igual ao peso. Então, aqui, ó, que está meio direto, está escrito 2TY igual ao peso. Só que o Y aqui, ó, ele é cateto adjacente do ângulo θ, por isso que usou cosseno de θ. Se é cateto adjacente, você usa cosseno, se é cateto oposto, você usa seno. Então, 2TY é igual a peso do A, 2T cosseno de θ é igual a peso do A. Certo? 2mg cosseno θ é igual a mg. Agora, por que a gente colocou isso? Lembra lá no começo que o T, na verdade, é o peso do B? E o peso do A é o mesmo peso, de acordo com o enunciado. Então, no lugar do T aqui eu coloco mg porque é o peso do B. No lugar do PA eu coloco mg porque também é o peso do A. Aí eu posso eliminar, cosseno de θ vale meio. Então, eu acabei de descobrir que o ângulo é de 60 graus. Esse ângulo aqui vale 60 graus. Aí, lá naquele triângulo de cima, né, que a gente precisa definir a altura vai ser essa medida aqui, ó. Né? E aí a gente vai fazer o seguinte, raiz de 3 era toda a distância entre os centros lá, né, da polia e do ponto fixo. Nesse caso, como eu dividi por 2, vai ser raiz de 3 sobre 2. O ângulo é 60 e eu tenho o cateto oposto. Seno de 60 é raiz de 3 sobre 2, cateto oposto sobre hipotenusa, que é A. E aí o seno é raiz de 3, então o A vale 1 metro. Aquele Azinho vale 1 metro. Esse A aqui, ó, tem continuação do exercício. O desenho como um todo, que a gente acabou de calcular, é exatamente esse. Ó. Aqui teria o peso do A, aqui é o corpo B. O Azinho que eu acabei de calcular é esse aqui, ó. Né? Ele vale 1 metro. Acabou de colocar ali. Esse Bzinho aqui também tem que ser a mesma medida, porque os triângulos aqui formados são congruentes. Aqui o O é o ponto fixo. Então, aqui, mais o Hzinho tem que dar a corda que tem 5 metros, de acordo com o enunciado. Então, 1 mais Hzinho tem que dar 5 metros, completamente fora de escala.
Hzinho igual a 3 metros, letra C. Número 4, slackline é um esporte de equilíbrio sobre uma fita elástica esticada entre dois pontos fixos. A figura abaixo mostra uma pessoa de massa 60 kg em uma fita de slackline presa a dois pontos fixados à mesma altura do solo. Na situação descrita, a pessoa se encontra no meio da fita, deslocando a uma distância de Dzinho. Então, a fita esticada ficaria aqui, como ele está no meio dela, abaixou uma distância de Dzinho. Aqui é L, aqui também vai ser. Considere que na situação de equilíbrio, como praticamente no meio da fita, equilíbrio, né, força resultante zero, o Dzinho vale 10 centímetros, o Lzão vale 2,5. Pode-se afirmar corretamente que o módulo das trações que atuam sobre cada uma das metades da fita elástica vale. Então, vamos fazer o seguinte, ó, na onde a pessoa está pisando, é esse ponto. E esse P aqui, ó, é o peso da pessoa, que vai valer 600 newtons, porque a massa dela é 60 quilos. De cada lado vai aparecer um F. Cada F vai gerar um Fx para a direita, um Fx para a esquerda, que se anulam. E cada F vai gerar um Fy para cima. Então, os dois Fy's, presta atenção no que eu estou dizendo, os dois Fy's para cima tem que ser igual ao peso. Certo? O Fy, como o ângulo aqui é com a vertical, e o y está aqui, o θ vai ser, o θ vai entender o y como um cateto adjacente, então por isso o cosseno. 2Fy é igual ao peso, só que eu preciso do cosseno do θ, que vai ser essa medida aqui, ó, cateto adjacente, que é 10 centímetros, sobre a hipotenusa, que é 2,5, 2,5 metros. Assim, ó, 10 centímetros dividido por 2,5 dá 1 sobre 25, que é o cosseno do θ. E eu vou usar cosseno, novamente falando, porque o y é cateto adjacente aí do nosso ângulo θ. Então, 2F vezes 1,25, que é o cosseno, é igual ao peso, 600. Né? Eu vou passar o 2 dividindo, dá 300, e o 25 multiplicando, 750 newtons. A resposta é a letra D. Número 5. No interior de uma quantidade de água, as moléculas atraem-se devido à ligação de hidrogênio, de modo que a força resultante sobre cada molécula é nula. Entretanto, na superfície, as moléculas de água estão em contato tanto umas com as outras de água como moléculas de gás e vapores presentes no ar. A atração do ar pelas moléculas de água é menor do que a atração das moléculas de água entre si, de modo que a força resultante nas moléculas de superfície não é nula, criando a chamada tensão superficial, que funciona como uma fina membrana elástica na superfície da água. A intensidade da tensão superficial, sigma, é dada pela razão entre a intensidade da força exercida pela superfície do líquido, F, devido à tensão superficial, e o comprimento L da linha ao longo da qual a força atua. Então, F sobre L. Uma agulha cilíndrica de 5 centímetros de comprimento, que seria esse L aqui, né? É colocada deitada, em repouso, está em equilíbrio, sobre a superfície da água contida em um copo, com tensão superficial de 0,073 newtons por metro. A agulha está flutuando na água aqui, ó. Continuando, nesse caso, a agulha ficará sujeita à sua força peso e às forças F1 e F2 de mesma intensidade causadas pela tensão superficial da água, tangentes à secção transversal circular da agulha, nos pontos de contato com a água, formando um ângulo θ com a vertical. Basicamente igual ao desenho que a gente acabou de ver ali, né, gente? Ó, tem um peso da agulha, uma força F2 para a direita, uma força F2 para a esquerda. Eu vou ter um F2x para a direita, um F1x para a direita, que eles vão se anular. O F2y e o F1y somados, eles vão ter que anular o peso. É isso que a gente vai ter que pensar de novo. E como o ângulo está com a vertical, aí para achar Fy eu vou usar cosseno. Aliás, F1 e F2 têm a mesma intensidade, de acordo com o enunciado, eu não vou precisar nem diferenciar. Quando a agulha estiver na iminência de afundar, F1 e F2 terão direção vertical. Adotando-se 10 para a gravidade, a maior massa que essa agulha pode ter, sem que afunde totalmente, dá uma olhada no esquema. No próprio desenho que vocês têm aí, vocês podem levar isso em consideração. Olha só. Como eu disse, eu vou ter um Fx para a direita, um Fx para a esquerda, e os dois são iguais, então eles vão se anular. Eu vou ter um Fy para cima e um Fy para cima, então vai ficar 2Fy.
Só que o FY aqui ó, é a cateta adjacente do ângulo. Então, por isso que para o FY eu vou usar cosseno. Onde está F cosseno aqui, ó, na verdade é o FY. Só que 2FY tem que ser igual ao peso. É essa a ideia. Ok? Na iminência de afundar, o peso da agulha será máximo e a gente vai ter o seguinte. As duas forças para cima, né, com o peso máximo, que é igual a massa vezes gravidade. A força, lembra lá naquela relação que era sigma igual a F sobre L? Está no enunciado isso. Então, o F vai ser, multiplicando cruzado lá, sigma vezes L. Lembrando que o L a gente tem, que é o comprimento da agulha, o sigma a gente tem, que o exercício deu, a massa eu não tenho e a gravidade é 10. Essa massa aqui tem que estar esse comprimento aqui tem que estar em metro. E aí, fazendo todas as mudanças cabíveis, eu passo 10 para lá dividindo, eu posso cortar, dá 0,073 vezes 10 a menos 2 quilograma, que transformado para grama, 0,730 gramas, quer dizer, o menos de 1 grama. A nossa resposta é a letra C. Equilíbrio do ponto material tem que levar em consideração força resultante na horizontal 0, força resultante na vertical igual a 0, decompor vetores usando seno e cosseno. Até a próxima.